E aí, gente? Bom dia a todos e a todas. Hoje, nesse vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre racismo, um tema profundamente complexo e profundo. Uma questão que permeia nossa história, nossa sociedade e, acima de tudo, nossa humanidade, né? O racismo vai além de um simples comportamento. Ele se enraiza em ideias e imagens que dividem grupos humanos com base em raças, como a gente já conversou, algumas vistas como superiores e outras vistas como inferiores. Isso resulta em ações discriminatórias na imposição de uma verdade sobre a outra. O racismo é estudado por muitos pesquisadores. Por exemplo, a Nilma Gomes, como já foi citada no outro vídeo, ela diz que o racismo ele se interliga de duas formas, a forma individual e a forma institucional. O racismo é, sem dúvida, um desafio complexo. Ele é o que impede uma sociedade verdadeiramente democrática. Segundo Abdias Nascimento, a hegemonia da raça branca se contrapõe a uma associação livre e igualitária de todos. A teoria do lusotropicalismo, criado por Gilberto Freire, afirmava que tanto os povos africanos como os povos indígenas nunca iam conseguir ter uma grande civilização nos trópicos. Segundo essa ideia, foi graças aos portugueses que isso pôde acontecer. Não só criaram uma civilização altamente avançada, como também criou um paraíso racial. Sua ideia depende, segundo Abdias Nascimento, de ideias de miscigenação, de cultura, de porte físico dos negros, indígenas e brancos. Com isso, ele tenta racionalizar as relações raciais no Brasil e esconder o racismo, apelando para o termo modernidade. Com isso, ele aposta no desaparecimento dos descendentes de africanos por meio do embranquecimento de sua cultura e também de sua raça. Mesmo quando ele vangloria a miscigenação, ele não reconhece que havia valores predominantes, e nesse caso, que os valores predominantes eram os valores europeus, e ainda afirma que o Brasil foi colonizado por brancos e negros, colocando a culpa do genocídio de diversos povos nativos também nas costas dos oprimidos. Tudo isso não passa de uma ideia que serve para mascarar o racismo como uma suposta democracia racial. Mas, como Abdias Nascimento insiste, desde os primeiros tempos da vida nacional aos dias de hoje, o privilégio de decidir tem permanecido unicamente nas mãos dos propagadores e beneficiadores do mito da democracia racial. Uma democracia cuja artificiosidade se expõe para quem quiser ver. Só um dos elementos que a constituírem detém todo o poder, em todos os níveis político-econômicos sociais, os brancos. No nível individual, o racismo pode resultar em atos discriminatórios, como xingamentos, agressões ou até mesmo assassinatos. Por outro lado, o racismo institucional está enraizado em práticas sistemáticas que isolam grupos étnicos ou raciais, no caso do Brasil, por exemplo, limitando suas oportunidades. Pode ser visto em bairros segregados, em representações distorcidas na mídia e na história omitida dos livros didáticos, ou até mesmo com atos mais terríveis, como perseguição e até extermínio físico, como vimos em tragédias como o Holocausto. E isso tudo, é claro, feito com conivência do Estado ou pelo Estado. Os brancos controlam os meios de disseminar as informações. O aparelho educacional, eles formulam os conceitos, as armas, os valores do país. Não está patente que neste exclusivismo se radica o domínio quase absoluto, desfrutado por algo tão falso como essa espécie de democracia racial. Além do mais, Clóvis Moura compreende que Gilberto Freire interpretava as relações no Brasil de forma harmônica, em que existia o senhor bondoso e os escravos submissos. Mas como todos sabemos, isso é um mito. Os mestiços, assim como os pretos, eram considerados inferiores nessa ordem harmônica. Todo o trabalho de Freire tentava interpretar o negro como um componente de uma cultura diferente do ethos nacional. Por isso, inclusive, se minimiza o número de pessoas escravizadas trazidas pelo tráfico negreiro. Isso mostra como o estudo de Gilberto Freire ajuda e ajudava a assessorar o racismo para a população, de uma forma geral, mas principalmente para seu aparelho de dominação. Mesmo depois de 1830, a Igreja, os juízes, a Marinha, o Exército agiam juntos para que o tráfico, que era ilegal, continuasse acontecendo. Essa defesa do tráfico ilegal acontecia em decorrência da estrutura do Estado brasileiro, como bem explica Clóvis Moura. A estrutura do Estado monárquico e escravista, caracteriza pela rigidez e imobilidade.
Esse tipo de estrutura de Estado, que era o Império Brasileiro, despótico na sua essência, altamente centralizado, e tendo como espinha dorsal dois suportes permanentes, que eram o Conselho de Estado e o Senado. Foi montado prioritariamente para reprimir a luta entre os escravos e a classe senhorial. Não foi por acaso, por isso mesmo, que o Brasil fosse o último país do mundo a abolir a escravidão, e que o discurso era de que o Brasil era um país pacífico. O que caracteriza fundamentalmente esse período da nossa história social é a luta do escravo contra esse aparelho de Estado. Clóvis Moura continua dizendo o seguinte: o aparelho ideológico de dominação da sociedade escravista gerou um pensamento racista que perdura até hoje. Como a estrutura da sociedade brasileira, na passagem do trabalho escravo para o livre, permaneceu basicamente a mesma, os mecanismos de dominação, inclusive ideológicos, foram mantidos e aperfeiçoados. Daí o autoritarismo que caracteriza o pensamento de quanto, ou pelo menos, grande parte dos pensadores sociais que abordam o problema do negro após a abolição. Todo esse autoritarismo que continuou depois do fim do Império, com a República Oligárquica, com o Estado Novo, com a ditadura militar, até os dias de hoje, foi criado e defendido para impedir a ascensão dos negros indígenas de uma verdadeira democracia popular. Por isso, eu faço um questionamento para vocês. Será que essa democracia representativa, que mais parece representar os interesses dos brancos ricos, que defende a conciliação de classes, pode nos levar até uma democracia popular? Responda nos comentários.